Olá, tudo bem? Mais uma vez que estou para te trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, de incentivo, de motivação. Hoje eu queria falar sobre o seguinte assunto. Você sabia que você muda de pele o tempo inteiro? É chamado equidise, que era algo relativo à carapaça que alguns insetos têm a capacidade de trocar e tal, mas também é aplicada a essa troca de pele nossa. Nós temos, segundo os estudiosos, duas camadas principais aqui, em cima que é a camada córnea e também a camada basal. A camada córnea é mais superficial e, segundo os estudiosos, tem cerca de 25 camadas achatadas de células mortas prontas para caírem. E isso leva aí um espaço curto de tempo, segundo os estudiosos, né, sempre procuro falar isso, né, aquilo que a gente lê, procura se informar, um corpo jovem, ele leva cerca de, uma célula leva cerca de 24 dias, num corpo um pouco mais de idoso, cerca de 40 dias, mas enfim, por ano a gente elimina cerca de 3 quilos de pele, imagina um negócio desse? Isso não é visível aos nossos olhos, mas acontece. E eu, falando disso, eu gostaria de falar sobre duas palavrinhas, que elas até se parecem, mas são totalmente distintas em sua significação, que é propósito e proposta. E por que eu falei de pele? Porque pele é externo, e isso está vinculado à proposta. E propósito é algo mais interno, mais dentro, onde as coisas são geradas. E quando a gente tem propósito, ou seja, a gente tem proposição, a gente sabe onde quer chegar, onde pode chegar, e então as propostas, elas acabam ficando de lado. Por quê? Quem não tem propósito aceita qualquer proposta, desde que lhe pareça algo bom, algo que lhe seja conveniente. Mas quem tem propósito não aceita qualquer coisa. E eu fico vendo, nós vivemos dias de tantas questões midiáticas, aqui na tela, como eu estou falando para você agora. Às vezes a gente ouve tantas coisas e às vezes a gente fica, oh, e são simplesmente propostas, nós as temos o dia inteiro. Pessoas que têm os mais profundos e assertivos métodos para isso, para aquilo, mas quando você vai ver a vida de verdade da pessoa, a vida interna, e quando eu estou falando interna agora eu também estou falando de relacionamentos familiares e pessoas que estão mais próximas, a gente vê que não é nada disso. Você sabe, eu vivencio um pouco da questão do meio artístico e quantos personagens são interpretados de frente para as câmeras e quando, na verdade, tudo o que é mais precioso é interno, é proposição, é propósito e não proposta. Não aquilo que se oferece como algo, agora é o suprassumo. Nós vemos, por exemplo, o ovo. O ovo já foi vilão, já foi herói, já foi vilão, já foi herói. Por exemplo, moda. Eu que já tenho aqui meus 56 anos de idade, eu vivi calça pantalona, boca de sino, boca apertada, sapato de bico fino, sapato de bico largo. Por que num tempo pode, no outro não? O que é isso? Quem dita isso? E são somente questões externas. E como nós vivemos tolhidos essas questões externas, e esquecemos da coisa mais importante que é aqui dentro, o nosso caráter, a nossa dignidade, a forma com que nós nos comportamos e nos colocamos diante do Criador de todas as coisas, que, como eu e muitos, creem que vê todas as coisas, sabe todas as coisas, enxerga todas as coisas. Eu gosto de um texto que se encontra lá em Gálatas que diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então não adianta a gente ficar preocupado, isso aqui muda o tempo inteiro, vai se trocando. E quanto mais a gente envelhece, menos ela tem capacidade de se renovar. Por isso enruga, por isso vai ficando mais craqueladinha. E como a gente se preocupa com o que os olhos veem, com o que os ouvidos ouvem, com o que o nariz cheira, ou seja, os sentidos eles são importantes, sim, mas para nos fazer o tato, a visão,
para nos fazer avaliar bem as propostas que têm que estar segundo os propósitos. Não perca os teus propósitos, reavive-os, coloque-os diante da mesa. Colocar propósito é colocar à frente, colocar diante da visão. Mantenha os teus propósitos, reavalie-os. E aí você então vai ter condição, sim, de filtrar, peneirar as propostas. Vamos adiante? Um abração de tirar do chão. Deus te abençoe.